estou na casa do seu Cori, que foi um garimpeiro, e ele criou dentro da sua casa particularidades que só o garimpeiro tem. E dentro dessa casa ele replicou tudo que ele vivia no ambiente do garimpo. Aí eu estou com o historiador Delmar, que vai explicar a gente um pouco mais sobre isso e como que os garimpeiros viviam nessa época e a importância que tem a gastronomia do garimpeiro e também para a cidade, no geral, de uma forma cultural, né, Delmar? Isso. O garimpo foi a base econômica da região da Chapada Diamantina. A formação inicial começa com criação de gado, o segundo ciclo é garimpo do ouro e o terceiro ciclo, o garimpo dos diamantes. Os diamantes na região da Chapada Velha, a região do Rio de Contas, e depois é que vem para a região de Mucugê. E em 1845 começa a exploração de diamantes aqui em Lençóis, né, com destaque para grande produção, maior escala de produção de diamantes. Lençóis mantinha os seus negócios diretamente com a Europa. O comércio é diretamente vinculado com a Europa. A moda que ele estava era a Europa. Então a produção foi tão grande que Lençóis foi cogitada a ser a capital da Bahia. Nós sofremos influências diversas, garimpeiros que vieram para aqui da região de Minas Gerais, né? Especificamente a região de Diamantina, o Grão-Mongol. Também garimpeiros que vieram, comerciantes que vieram da região de Salvador e de Cachoeira, pessoal que trabalhava com fazendas de cana-de-açúcar. Então, pós-decadência da região econômica de lá, eles vêm para cá. Então, cria-se dois grupos, os baianos e os mineiros. Mas também vieram pessoas de outros países, Europa, especificamente, né, França, Londres, Amsterdã, de muitos lugares vieram. E os negros escravos que vieram da região da Angola, né, que vieram trazidos para aqui. Outros negros que foram trazidos de Minas Gerais também. Para aqui vieram grandes famílias em busca do enriquecimento rápido. Transferência da delegacia dos terrenos diamantinos, enfim, toda a estrutura que dava essa base a Mucugê é transferida para Lençóis. E Lençóis então se emancipa de Mucugê em 1864, quer dizer, e continua mantendo as suas negociações com a Europa e com o mundo. Os seus diamantes eles foram responsáveis pela abertura dos grandes túneis, pela construção na indústria, a construção a parte urbana, né, das grandes cidades. Os seus diamantes eram usados para abrir esses grandes túneis, como até o túnel do Panamá, né, o canal do Panamá, que foi diamantes saídos de Lençóis. E os túneis, que eu digo assim, as galerias, né, de sanitárias foram abertas com diamantes de Lençóis, que era usado na indústria. É um instrumento para pisar o café, pilar o café, milho, devido a que ele mora numa serra. Então ele torra o café, os grãos, depois ele joga os grãos aqui dentro e ele pisa, ou pila. Né? É uma forma dele também se alimentar. De se alimentar. O café do garimpeiro, inclusive, depois desse pó, ele vai coado com uma pedra dentro. Que vai dar um sabor diferente. É a pedra que vai dar. Não, eles assim, a pedra vai dar um efeito que vai provocar um sabor diferente no café. Isso? Aí um garimpeiro vai te explicar melhor. Mas o pilão também é usado por quem inventou, foi o Chaguian, que é as forças, o tempo que ele levanta, toca no céu, busca as energias do céu e traz para a terra. Olha. E aí ele vai nesse movimento de trazer e levar, né? E a sua comida fica. O fogão a lenha, né? Essa casinha construída na serra, ele vivia nessas condições.
panelas de barro, chaleira, a moringa feita de barro. Aqui ele dá um destaque da candeia, que serve como um candeeiro para iluminar quando ele adentra nas grutas, né? Nas grutas, para poder procurar diamante. Esse aqui é o picuá. O picual, ele é feito de cipó, um cipó chamado imbé. Então aqui ele tampa com essa cortiça, tá? E a cortiça, então aqui ele guarda para levar trazer o diamante da serra para entregar o dono para vender também, né? Para vender. E também, além de proteger, porque ao chegar no comprador, ele despejava então o diamante, porque a distinção entre o coronel e o garimpeiro era tão grande que ele nem cumprimentava, nem tocava a mão do garimpeiro. Então, o garimpeiro despejava os diamantes na mesa e ele com a pinça pegava os diamantes. não tinha. E esses aqui são pedras que eles chamam de informações, quer dizer, os locais onde aparecem essas pedras significa que... Então eles viam que se tivesse essas pedras perto da região que eles estão garimpando, haveria com certeza ali diamante. Que tinha diamante por perto. Porque faz parte da formação do... E essa peneira? As peneiras servem para o processo, aqui ele joga o cascalho e aí ele vai fazendo todo esse procedimento à beira d'água, né? E vai limpando à medida que vai afinando, como eles chamam, tirando as pedras grandes, aí ele passa para uma outra peneira, até ficar muito fininho, né? São várias peneiras. Tanto que tem cada uma uma textura, né? Essa daqui é mais fechada, né? Acho que é a última, né? Aqui é a última, aqui onde vai encontrar possivelmente. Essa é para poder dar separando aqueles grãos maiores. Né? Isso. Aí depois que chegar na areia fininha, ele virava, despejava e aí ia procurar o diamante ali. Interessante. Que é a cama, né? A cama. Esteira. Observe as condições de vida. É cama de vara também, tá? Era a caminha feita de vara. Gente, como conseguia dormir? Fazia parte da cultura garimpeira. Né? Aqui a roupa dele, um chapéu, uma calça tipo e uma camisa. Roupa de ração, né? Até do próprio... A capanga, onde ele conduzia todas para colocar as pedras aqui, o que pegava na serra, né? E essa bandeira, ou as bandeirinhas, deixa eu ver em estado melhor. No dia da festa do Senhor dos Passos, os garimpeiros enfeitam a cidade com bandeirolas e fazem essas bandeirinhas para distribuir às pessoas que vão à procissão. Quando eles passarem... Observe que aqui eles desenham um símbolo, que é um símbolo do trabalho, que é a enxada. Né? Eles criam uma sociedade mutualista, quer dizer, uma sociedade beneficente para a proteção dos garimpeiros que não tem uma legislação que os ampare. Nossa casa, amor perfeito, é mato. O teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho. Tem um passarinho pra nos acordar. Nossa casa passa um rio no meio. E o nosso leito pode ser um mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa em todo lugar. Nossa casa é de carne e osso. Não precisa esforço para namorar. Nossa casa não é sua nem minha. Não tem campainha pra nos visitar. Nossa casa tem varanda dentro. O que eu vim buscar aqui em Lençóis foi essa gastronomia. E quando eu chego aqui eu percebo que o garimpo tem uma ligação direta com a comida local. Como que é essa relação gastronomia
com os garimpeiros? Então, todas essas pessoas que para cá vieram trouxeram consigo as suas culturas, né? Inclusive no aspecto principal da culinária, da gastronomia. Acontece que muito dessa produção gastronômica ela foi se adaptando, porque pelas dificuldades, as distâncias geográficas, as dificuldades da região, então nem todos os produtos eram encontrados. Também pelas influências diversas. Nós tivemos a influência da cultura gastronômica mineira, nós tivemos os garimpeiros, os tropeiros que passavam por aqui comercializando. Também tivemos a influência da cultura gastronômica de Salvador, né? Influência básica de Cachoeira, Salvador, com a vinda dos escravos, né? O açúcar, a produção da rapadura, a influência do dendê, quer dizer, além dessa influência, sofre então uma adaptação, porque muitos produtos dessas culturas vocês não encontravam aqui. Então acabava o quê? Se adaptando aos frutos, às folhas, aos grãos, às sementes regionais. Então criou-se uma cultura gastronômica local a partir dessa adaptação, que é, no caso, a valorização dos cortados, que é um destaque, os cortados que a gente chama um ensopado, né? Os cortados de banana, como o godó, que é o destaque, a palma, que é usada inclusive para alimentação de animais, do gado, né? Mas a palma se faz, além dos cortados, se aproveita, né, para em alguns outros lugares, a produção inclusive até de sabonete, de sorvetes, não é o caso aqui da nossa região, mas a gente usa como cortado mesmo. O xique-xique, que é um cactus que encontra na serra, também o garimpeiro utilizava, e muitos frutos, né, como a manga. Só que esses produtos, as folhas, esses produtos, além da sua influência na alimentação, ele também tem influência na religiosidade, porque o jaré, que é uma religião africana, nascida aqui na Chapada Diamantina, em Lençóis, que é uma superposição dos valores indígenas e africanos, sofre a influência da Umbanda de Minas Gerais, trazida para aqui, do catolicismo rural, do candomblé de Salvador. Seria essa comida de santo, comida de azeite, comidas que vêm dentro desse candomblé específico daqui dessa região, que não seria um candomblé, jaré o nome. Né? Jaré, que é uma referência a uma dança de caçadores da Nigéria, que é uma Njalé, por isso o nome jaré. Nossos orixás são próprios, Tombamorro, Sete Serra, então são orixás daqui da região, né? As nossas folhas, os nossos frutos, também são a planta, a vegetação dessa região. Então se aproveitou muito dessas folhas, dessas plantas, dessas raízes para se utilizar no jaré. Inclusive a falta da medicina, existia o raizeiro que usava essas folhas e essas raízes, uma manga que é plantada à frente das casas, nos garimpos, para afastar os maus espíritos, para afastar as energias negativas, né? Mas existia um preconceito muito grande, porque quem consumia essas folhas eram pessoas que não tinham condição e acesso à carne, porque a carne demonstrava o poder.
mesmo que ela tivesse em condições ruins de ser servida, mas demonstração de poder. E as pessoas, os garimpeiros, que eram na escala de estratificação social, primeiro vinha, o garimpeiro vinha acima do escravo. Então era uma classe que não era muito beneficiada, né? Depois vinha o capangueiro, o pedrista e o dono do garimpo. Então existia uma hierarquia dentro do garimpo. Existia uma hierarquia, com certeza. Então quem tinha acesso a essas folhas e esse tipo de comida, inclusive complementar o seu almoço, o seu jantar com frutos que eram plantados assim à beira das casas na serra, né, nos garimpos, eram os garimpeiros. Então existe muito, até hoje, um certo determinado preconceito em relação à comida do garimpeiro. Hoje a gente percebe uma volta ao passado, a valorização não só pelo aspecto cultural, da identidade daquela comida, mas também porque ela é saudável. Na realidade, hoje você tem uma outra realidade. A gente pode dividir Lençóis e o garimpo de duas formas. A gastronomia antes do turismo e uma gastronomia depois desse turismo. Isso. Que então essa gastronomia foi dividida, porque antes era comida de pobre, essa comida do garimpeiro, né, a comida do garimpeiro, e hoje a comida do garimpeiro é, vamos dizer, até uma valorizada, comer, né? Exatamente. Então a comida do garimpeiro hoje ela é servida nos grandes restaurantes, nos grandes hotéis, hotel 5 estrelas, esses hotéis classificados, né, são servidos e claro que tem uma outra abordagem, uma outra preparação, né? A forma como é apresentado ao cliente, mas não deixa de ter, claro, o seu componente cultural, mas também tem a sua essência, né? Que valoriza a comida. Quer dizer, a pessoa está comendo uma comida saudável, está valorizando a cultura local, né? Conhecendo a história. Que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que você acha que é importantíssimo? Não, é importante destacar, por exemplo, esse espaço que nós estamos é um espaço construído por um garimpeiro, que é o Museu do Seu Cori. Seu Cori, hoje ele já falecido, ele como forma de preservar a sua memória, preservar as suas plantas, preservar a sua cultura garimpeira, ele resolveu construir aqui no jardim de casa, no quintal de casa, uma réplica perfeita do seu garimpo na serra. Esse é o cenário, se a gente estivesse hoje no garimpo, esse seria mais ou menos o cenário que a gente ia ver, né? Nós temos alguns elementos aqui, né? Como a casinha do garimpeiro, ele construiu a casa dele, perfeita, a cama, ele construiu o cachorro dele de pano, ele construiu ele mesmo de pano, e hoje ele representar como forma de proteger essa memória, né? Porque os garimpos, eles foram em 96, eles foram fechados, eles foram proibidos em nome da preservação cultural e em nome do desenvolvimento turístico, né? Quando na realidade tudo isso deve, né, ser aproveitado como um produto turístico, não um produto turístico para ser vendido apenas como uma mercadoria, mas um produto que possa ser vendido de uma maneira que valorize a identidade local, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas compreendam, porque afinal essa região, nós não somos só pedra e água. Nós somos pedra, água, gente, nós temos drama humano, né? Nós temos história, nós temos comida, nós temos essa fartura natural. Isso aqui é um parque ecológico onde vivem as pessoas, onde moraram as pessoas, onde se tem referência. Os espaços como as cachoeiras, os rios, não são um espaço, um roteiro 1, 2, 3, mas é um espaço onde se teve um garimpo, onde se construiu uma história, onde se teve uma guerra, onde se teve uma discussão, um conflito. E aí você identifica como um local, a historicidade do local, como histórias autênticas, histórias legítimas daquele lugar, para que não se crie um parque, né? Nós não somos um parque temático, nós temos uma história de verdade a ser contada.
as folhas que as suas benzedeiras também usavam para poder fazer o seu olho gordo, espantar. Porque o garimpo, energia negativa, você energia estava explicando negativa. pra gente, né, que era um ambiente que você ficava pobre e você ficava rico ao mesmo tempo, né? Você conseguia as Exatamente. pedras, depois iam pra benzedeira. Explica pra gente Porque o garimpeiro, ele não se preocupava, ele se preocupava em enriquecer, Mas em não em pegar, manter o mas não dinheiro, né? manter, não tinha esse cuidado. Ele, na realidade, ele queria farrear. Então ele depois que ele bamburrava, que é pegar uma pedra grande ou muitas pedras, e descia para a Rua das Pedras. A Rua das Pedras é uma rua no centro histórico, onde antigamente funcionava a zona. Então ele ia se divertir com as mulheres, lá ele gastava, mas ele tinha o cuidado de comprar os seus alimentos na feira, que também é no centro histórico da cidade, do mercado. Mas lá ele bebia, embriagava e acabava perdendo até a comida, né, no chão. Ficava rico mesmo, quem ficava rica mesmo eram as prostitutas, né? Que elas que pegavam esse dinheiro. Também, pra poder mas gastar. tinham prostitutas que tinham até garimpeiro na serra, sabia? Elas eram, quer dizer, tinha uma estratificação, inclusive. As ruas, as ricas moravam numa rua, as médias moravam em outra rua. Meu filho, traga a sua cartinha. Onde é que mora seu tio? É do lado de Caroba? Ah, não, do lado da Água Fria, Iraí. Qualquer lado eu vou, meu caso é levar uma cartinha. Chegar na casa da pessoa com a cartinha na mão. Viajo segunda-feira, feira de Santana. Viajo segunda-feira, feira de Santana. Quem quiser mandar recado, remeter pacote, uma carta cativante. Segregados. E as quengas, chamadas quengas, eram afastadas. Então existia essa segregação até mesmo nessa Hierarquia, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Mas assim, quando ele não conseguia bamburrar, pegar diamantes, ele tinha que ir no Pai de Santo, porque nós temos uma religião chamada Jaré, que é uma religião de origem africana, como eu já disse, de matriz africana. Ele ia para tirar ele achava que ele estava com um encosto, e esse encosto é que estava impedindo dele bamburrar. Então ele lá fazia suas promessas. Ele também era devoto do Senhor dos Passos, que é o protetor, conhecido protetor padroeiro dos garimpeiros. Então entre essas, ele permeava entre as duas religiões, né? A católica com o Senhor dos Passos, que corresponde ao Zang Pangue, ou caboclo de Mina. Então ele fazia essas promessas e quando ele bamburrava, ele acreditava que tinha ficado rico. Então acabava gastando. O garimpeiro acredita que o diamante ele tem vida, ele é orgânico. Então, para isso, ele teria que buscar essa defesa junto a um Pai de Santo, para que fosse mostrado através de uma sombra, que é uma mulher vestida de branco, com uma candeia. A candeia é um candeeiro aceso com dendê, azeite de dendê, onde ela aponta no encontro do diamante, porque ele acredita que todo mundo tem uma estrela no céu e tem um diamante no chão. Um dia desses viajei pela Chapada e vi tanta coisa que eu quero contar. Tanta beleza, minha preta, ó meu senhor, dá licença de contar. Um dia desses viajei pela Chapada e vi tanta coisa que eu quero contar. Tanta beleza, minha preta, ó meu senhor, dá licença de cantar. Desembarquei numa cidade muito antiga que tem nome de uma fruta que se chama mucugê. Entrei no rio Cumbuca, do projeto Sempre Viva, nunca mais vou esquecer. Me deparei com o cemitério bizantino, só existe esses nas Américas de cá. Deu calafrio, morena, te confesso, tive medo de ficar por lá. Dei uma prosa com um velho garimpeiro, contou muitas histórias, muitos casos do lugar. Segundo ele, o primeiro diamante da Chapada Diamantina foi encontrado lá. Na Chapada tem um poço encantado, na Chapada tem um rio roncador, na Chapada tem um poço que me encanta, na Chapada eu vi.